Mahito era uma maldição que ainda estava se descobrindo, evoluindo, e justamente quando estava perto de alcançar mais um estágio de sua evolução, de seu poder, ele acabou sendo derrotado. Mas se o Mahito não perdesse a sua luta contra o Itadori e não fosse absorvido pelo Kenjaku, aonde que chegaria o poder dessa maldição que prometia muito? E é isso que eu vou contar no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez vamos voltar aí aos assuntos um pouco mais antigos. Vamos falar de uma maldição que marcou demais, que é o Mahito. E vamos supor aqui aonde que estaria o seu nível de poder caso ele permanecesse vivo até os dias de hoje. Então se você ficou interessado nesse tipo de conteúdo, se inscreva aqui para não perder mais nenhum vídeo de Jujutsu Kaisen. No mais, separe a pipoca e vamos logo pro conteúdo. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que a batalha entre o Mahito e o Itadori não pode ser levado em consideração. Isso primeiro porque o Mahito estava enfrentando dois oponentes e em segundo lugar o Itadori é uma rara exceção para o Mahito. O Itadori, por ter uma maldição tão poderosa como o Sukuna dentro de seu corpo, é um dos poucos que conseguem causar dano de fato ao Mahito. Todos os outros oponentes que apareceram até o momento não podiam fazer isso com o Mahito, então é muito difícil levar em consideração essa batalha entre o Itadori e o Mahito para medir a força do Mahito. O Mahito nessa batalha não podia utilizar sua expansão de domínio, não podia utilizar sua transfiguração humana e também não podia aumentar muito o seu corpo porque o Itadori conseguia causar muitos danos ali ao Mahito. Então ele estava muito, mas muito mais fraco do que ele realmente pode demonstrar. Falando agora um pouco sobre os poderes do Mahito, nós temos aí a transfiguração ociosa ou transfiguração humana, que é sem sombra de dúvidas um dos melhores poderes que já apareceram na obra até o dia de hoje. Para ter efeito de comparação aí, a habilidade do Mahito precisa somente de um toque no seu oponente para praticamente derrotá-lo, transformá-lo lá em um bichinho, como fez com o Junpei. Então, se o seu oponente tem aí um foco numa batalha corpo a corpo, o Mahito tem uma vantagem enorme. E na minha opinião, essa habilidade do Mahito pode ser até mesmo mais interessante que a do Hajime. E a gente viu o tamanho do estrago que a habilidade do Hajime pode causar. Para o Hajime, ele precisa ainda trocar alguns golpes com o seu oponente para acabar carregando o seu oponente com uma carga oposta à sua, e aí sim soltar aquele raio que aí não tem como você desviar e causar todo aquele dano que o Panda acabou sofrendo. No caso do Mahito, ele não tem um poder assim tão rápido como esse raio do Hajime, mas em compensação somente um toque já é suficiente para fazer o Mahito vencedor de sua batalha. Portanto, eu acho que essa habilidade do Mahito é até mesmo superior à do Hajime nessas condições a princípio. Outro ponto muito importante aqui é que também o Mahito pode utilizar essa transfiguração em si mesmo. Aí a coisa muda de patamar porque ele consegue modificar o seu corpo da forma que ele quiser, fazendo do Mahito então um dos personagens mais versáteis que já apareceram em toda a obra. Para você ter noção, em sua luta contra o Muta, o Mahito se transformou em um pássaro, depois em um peixe e também conseguiu criar ali socos gigantes para lutar contra aquele Megazord. Tudo isso graças à mudança ali do seu próprio corpo, demonstrando assim que é uma habilidade assustadora. Fora que também temos a expansão de domínio, que é basicamente sua transfiguração em nível máximo, porque o único ponto fraco da sua transfiguração humana é que o Mahito precisa tocar no seu oponente, precisa estar perto dele. Com a expansão de domínio, isso não é mais necessário, porque qualquer lugar dentro da sua expansão, o seu oponente vai sofrer uma transfiguração. É uma das expansões mais poderosas que tem em todo o Jujutsu Kaisen. E além disso, quando ele lutou contra o Aoi Todo e o Itadori, o Mahito conseguiu utilizar essa expansão em 0.2 segundos, o que demonstra também um refino muito bom do Mahito, e essa técnica é muito boa para pegar as pessoas desprevenidas. Um exemplo é o próprio Aoi Todo, que também possui um domínio simples, ou seja, conseguiria se proteger da técnica do Mahito,
E mesmo assim ele acabou sendo pego por essa expansão de domínio e perdendo aí sua mão, demonstrando que essa é uma habilidade muito poderosa e muito roubada. O Mahito é muito forte. E por fim eu deixei, na minha opinião, o melhor poder do Mahito, que é quase como se fosse um Mugen do Satoru Gojo versão maldição. Isso porque o Mahito não pode levar dano nenhum caso não seja atingido em sua alma. E fazer isso é algo extremamente raro. São pouquíssimos xamãs que conseguem atingir de fato o Mahito e causar algum dano a ele. O Itadori é um bom exemplo disso porque ele tem o Sukuna dentro de si. Mas o Nanami nem o Aoi Todo, que são xamãs de classe 1, conseguiram causar dano no Mahito. O Mahito não ia sofrer nada lutando contra eles. E o único outro personagem que demonstrou assim uma resistência tão grande foi o Satoru Gojo com o seu Mugen, que tem aí uma barreira que impede com que os golpes cheguem no Satoru Gojo. Isso acontece de forma semelhante com o Mahito, que acaba não levando dano nenhum da maioria dos golpes que sofre. Portanto, só para comparar aqui, mesmo se o Mahito levasse esse tão poderoso golpe do Hajime, que é um acerto garantido, esse raio, provavelmente o Mahito não sofreria dano nenhum, seria só um desperdício de energia para o Hajime. O Mahito estaria lá de boas e simplesmente reconstruiria seu corpo como se nada tivesse acontecido. Essa é uma habilidade muito absurda, mas também não é completamente invulnerável. Tem jeitos de acertar o Mahito e é da mesma forma que as pessoas em geral têm de acertar o Satoru Gojo, que é através de expansões. Dentro de expansões, tanto a habilidade do Mahito quanto o Mugen do Satoru Gojo, eles podem ser inibidas, mas ainda assim é uma dificuldade a mais que o seu adversário tem para conseguir acertar somente o Satoru Gojo e o Mahito. Mas calma que ainda não acabou, porque temos mais um ponto, que foi a última transformação do Mahito, que foi demonstrado ali no final de sua batalha contra o Itadori. Naquela forma, o Mahito demonstrou um combate corpo a corpo de altíssimo nível, de classe especial. Afinal, o próprio Itadori tem um combate corpo a corpo de nível de classe especial. Então, se o Mahito estava ali pau a pau com o Itadori e sem utilizar seus poderes na totalidade, porque ele não podia, justamente porque o Itadori é um counter do Mahito, então é fato dizer que o combate corpo a corpo do Mahito é de nível especial e um alto nível especial. Porque se a gente for levar em consideração todos os poderes que o Mahito não podia utilizar no Itadori, a gente pode ainda subir um pouco mais o patamar de luta corpo a corpo do Mahito. Sendo assim, o Mahito simplesmente não tem ponto fraco. A sua habilidade inata é excepcional, ela é extremamente versátil. Além disso, seu combate corpo a corpo é um dos melhores do anime, fora que a sua expansão de domínio também é uma das melhores. E também a gente ainda tem que considerar que o cara é quase imortal. O Mahito seria um ser extremamente difícil de ser derrotado caso permanecesse vivo até hoje. E como vocês adoram comparação, a gente pode comparar com as pessoas que estão ali no jogo do abate. Se o Mahito estivesse no jogo do abate, em que patamar ele estaria? Ele seria derrotado por alguns dos participantes? E a resposta para isso é que muito provavelmente o Mahito seria o líder da colônia em que ele acabaria indo. Um bom exemplo é a gente comparar com o Higuruma. O Higuruma é um personagem forte que tem uma expansão, mas na minha opinião é muito mais fraco do que o Mahito. Os dois possuem expansão, então no melhor dos casos as duas expansões iam acabar ali se inibindo, e sem a sua expansão o Higuruma não teria chance nenhuma contra o Mahito. O Mahito com certeza conseguiria derrotar até com certa facilidade o Higuruma, já que ele possui uma habilidade inata superior, quase que invulnerabilidade, porque ele acaba só recebendo dano aí se for atingido na alma, e também um combate corpo a corpo muito superior ao do próprio Higuruma. Sendo assim, eu acho que ele não teria tanta dificuldade assim de acabar com o líder dessa colônia. Outro lugar também que a gente pode colocar é na colônia em que o Yuta acabou indo, que tinham lá 4 personagens muito poderosos. Na minha opinião, o que seria mais problemático para o Mahito seria o Druve, que tinha lá Shikigamis que podiam fazer expansões em grandes áreas, e isso poderia causar danos ao próprio Mahito. Mas os outros 3, na minha opinião, são muito inferiores ao próprio Mahito, já que todos eles têm expansão de domínio, mas muito dificilmente eles conseguiriam aí
inibir a expansão do Mahito e causar algum dano ao próprio Mahito. Na minha opinião, o Mahito, aos poucos, mesmo que tenha dificuldade, mas por causa de sua invulnerabilidade, poderia acabar conquistando essa colônia, que é uma das mais poderosas que a gente teve em todo o Jujutsu Kaisen. Quanto ao Hajime, eu só não comparo com o Mahito porque a gente ainda não viu praticamente nada do Hajime. Mas se ele só tiver esse poder que ele apresentou agora contra o Panda, provavelmente ele também seria derrotado pelo Mahito, afinal ele não conseguiria causar dano nenhum ao Mahito, e o Mahito, aos poucos, mesmo que perca ali a princípio, aos poucos ele pode sim acabar derrotando o Hajime. Eu estou falando tudo isso daqui só para você ter uma noção de quão apelão poderia ser o Mahito, e isso é porque ele ainda era uma criança. O Mahito tinha apenas alguns meses de vida, então com certeza o seu combate corpo a corpo ia estar melhor, a sua expansão ia estar mais refinada e a sua criatividade em mudar suas formas ia estar ainda melhor. O Mahito ia estar ainda mais poderoso, e na minha opinião poucos poderiam pará-lo caso ele continuasse evoluindo. Talvez somente desses que estão vivos aí, somente o Satoru Gojo. Com isso você já pode tirar o tamanho do potencial do Mahito, que era provavelmente ser a maior maldição de todos os tempos. O Mahito era muito apelão. E bom, galera, isso daqui foi um vídeo mostrando e exaltando esse vilão que acabou saindo, mas que tem esperança de aparecer ao menos o seu poder aí no corpo do Kenjaku. Esse com certeza é um dos poderes mais apelões e espero que você tenha entendido isso muito bem através desse vídeo. Caso você não concorde com minha opinião, deixa aqui nos comentários, não tem problema nenhum, a gente tá aí pra isso. Só escrever aqui nos comentários que um dia eu vou ler, beleza? No mais, era isso, eu também estou deixando aqui meu último vídeo, caso não tenha visto, clica aqui que é um vídeo muito bom. E eu vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!